Boa noite, gente. Boa noite. 8h10. Hora da nossa live. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem tá chegando aí, vai falando pra mim de onde vocês são, como vocês estão. Boa noite, quem tá chegando aí. Oi, Luísa. Hoje vai dar certo, gente. Em nome de Jesus. Vocês oraram? Boa noite, gente. Boa noite. Todo mundo que tá chegando. Olá, boa noite. Boa noite. Isso aí, gente. Vão chegando. Vão falando aí pra mim de onde vocês são. Pra gente começar aí a nossa live de hoje. Essa live, né, normalmente o dia de ter live aqui no meu perfil é na terça-feira, né? Na terça-feira a gente tentou aqui entrar em contato com a Luísa, mas a gente não conseguiu, deu um bug aqui no Instagram e a gente tentou resolver aí, fizemos o teste ontem, fizemos o teste hoje e hoje vai dar certo, em nome de Jesus, tá? Então a nossa live hoje é a live com a Luísa, que não deu certo na terça, mas hoje vai dar em nome de Jesus, tá? Vamos lá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é a avó da Luísa, tá aqui. Isso, vovó e o vovô da Luísa estão aqui, bem-vindos. Janine, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, muito bem-vindos. Isso aí, gente. Mais alguém quer falar de onde é? Pode ir comentando aí que a gente vai comentando aqui. Depois, quando eu chamar a Luísa, eu vou tirar os comentários para não ficar chamando a atenção da gente, tá? Mas agora eu vou deixar aqui vocês falando aí de onde é. Olha, Inglaterra! Tá vendo, gente? Estamos internacionais hoje. Isso aí. Então, o tema da live de hoje, né, que era para ter sido na terça-feira, é hoje. O tema da live de hoje é o privilégio de ter uma família para servir. E hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre esse assunto, com a Luísa Santos, que é a minha convidada especial aqui de hoje, né? A Luísa é uma jovem, uma mocinha de 17 anos, né? E sobre isso, como eu falei na terça-feira, eu vou repetir aqui, né? A gente precisa quebrar esse preconceito, eu vou chamar assim, né? De se relacionar com pessoas de idades diferentes, né? Eu que tô aqui trabalhando com mulheres solteiras, volta e meia eu ouço, né, das meninas falando que na minha igreja não tem moça da minha idade solteira. Aí, mas qual o problema de você se relacionar com mulheres casadas, né, ter amizade de mulheres casadas na sua idade, ou você se relacionar com moças mais jovens, né? Então, isso não pode ser uma barreira para você ter amizades, né? Não use isso como desculpa para se isolar, né? Então, esse é um assunto também que eu abordo lá no meu curso, né? As duas coisas, né, de hoje que nós, né, que eu quero destacar aqui, né? Primeiro é isso que eu tô aqui, sou uma jovem de 40 anos, vou estar conversando hoje com uma jovem de 17, né? E uma menina que tem muito a nos ensinar, tá? Uma menina de Deus, vocês vão ver, vocês vão conhecer ela hoje. E não tem problema a gente ter essa diferença de idade, né? São 23 anos de idade, né? Tem idade para ser a mãe dela. Não sei quantos anos a mãe dela tem, mas eu tenho idade para ser a mãe dela. Mas não importa, gente, né? Nós somos irmãos em Cristo. Todo mundo tem algo a acrescentar, independente da idade, tá bom? Então, isso que eu quero colocar para vocês. Isso é um tema também que a gente trata lá no curso. E a segunda coisa é que o nosso tema de hoje é justamente sobre servir a família de origem, né? Isso é outra coisa que eu trato lá no curso também. E é bom quando a gente tem, assim, exemplos, né, de pessoas pra gente ver na prática como é que é isso de servir a família, né? Enquanto solteira, você vai fazer o quê, né? Você vai fazer o quê enquanto você espera, né? E uma das coisas que a gente pode fazer enquanto a gente espera é justamente servir a nossa família de origem. Isso é um privilégio, né? Isso não pode ser um fardo, isso é um privilégio. Tá bom? Então, mais alguém aí quer falar de onde é? Pessoal que tá chegando. Mais alguém quer falar? Que daqui a pouco eu vou tirar aqui os comentários, tá? Então vamos lá, eu vou chamar a Luísa.
Tô orando aí, gente. Vai dar certo. Hoje vai dar certo, em nome de Jesus. Vou chamar ela aqui. E agora nós vamos começar o nosso tema de hoje. Primeiro, né, bem-vinda, Luísa, né? Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Você já sabe, né, mas eu falo aqui para todo mundo ouvir, né, que você é uma moça que eu admiro, que, né, chamou a minha atenção já há um tempo que eu te acompanho. Você também me acompanha aqui, né? E eu dou graças a Deus por existirem jovens como você, né? Que são exemplos, né? Apesar da pouca idade, se nota que você é uma menina muito bem criada, muito bem instruída, né? E é uma servinha do Senhor que escolheu a boa parte, né? Escolheu fazer a vontade do Senhor e tem sido um exemplo para uma moça da sua idade, né? E eu queria que agora você falasse um pouquinho de você, né? Quem é a Luísa? Se apresenta aí para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Quem é a Luísa? Responde aí para a gente. Então, gente, eu tô com o meu esboço aqui do lado, tá? Então, às vezes eu vou ficar olhando pra ele. Mas, como a Luísa me apresentou, meu nome é Luísa, eu tenho 17 anos. Eu sou de Santa Catarina, mas eu nasci no Rio Grande do Sul, morei lá até os meus 13 anos, depois eu me mudei pra cá. Eu sempre frequentei a igreja, sou cristã desde que eu me conheço por gente, fui apresentada na igreja. Me batizei dia não. Só não vou lembrar o dia, mas foi em 2021. Eu tenho 4 irmãos, é uma galera aqui em casa. E tinha um que também eu já tinha namorado, mas eu nunca namorei. Graças a Deus, esse arrependimento eu não tenho. Isso aí. É, Só e isso? atualmente, não. Atualmente eu tô estudando para Enem e eu trabalho como social media. É isso. Ótimo, muito bom. Isso aí, Luísa. Luísa, hoje nós vamos falar, né, sobre, né, o nosso tema de hoje, né, o privilégio de ter uma família para servir, né? Muitas pessoas veem o servir, né, como um fardo, né, e não como um privilégio, né? E nós sabemos, nós como cristãs que somos, né, sabemos que na verdade é um privilégio ter família, né? Não necessariamente, apesar do nosso desejo de se casar e tudo mais, mas a gente precisa também valorizar a nossa família de origem, né, os nossos pais, os nossos irmãos, e entender como que é um privilégio, né, termos a quem servir, né? Então, eu queria que você aí me falasse um pouquinho de como que é aí na sua família, como que é a rotina da sua casa, você com seus irmãos, com a sua mãe, né, com seu pai, como é que funciona aí na sua casa e como que você, ajudando a sua família, como você se sente, né? Se você acha isso pesado, se você está tranquilo, se você gosta, como que você se sente sendo uma moça tão jovem, né? E diante do que você faz, né? Que você vai falar pra gente o que você faz aí, né? E como é que você se sente? Conta pra gente. Então, por muito tempo, muito tempo, né? Eu enxergava ajudar meus pais, ajudar em casa nas tarefas, eu enxergava como um peso, né? Tanto é que a minha mãe pedia, vai lavar uma louça, e eu, ai meu Deus, lavar a louça, limpar o chão, ou cuidar dos meus irmãos. E isso foi, né? Eu fui crescendo, e aí, quando eu fui, com o tempo, eu fui me aproximando de Deus e isso também ajudou bastante. E os meus pais, eles sempre me ensinaram a servir. Eles sempre davam situações para mim, por exemplo, mandava eu lavar a louça, via que eu ia fazer com uma vontade, eu, ai meu Deus, lavar a louça. Falavam comigo, né, Luísa, isso não tá certo, né? A gente tem que fazer as coisas para a glória de Deus. Só que antes eu enxergava isso como um peso, então, não quero fazer.
E aí hoje eu me sinto e vejo isso como um privilégio de fazer para a glória de Deus e servir a minha família. Então, a minha mãe me pede para lavar uma louça, já não é aquele mesmo sentimento de, ai, vou ter que lavar uma louça. É tipo, agora eu tenho o privilégio de servir a minha família, o privilégio de servir. E isso é o que meus pais têm ensinado bastante pra gente nessas semanas. Tanto é que nas tarefas de casa, antigamente, meus pais separavam por uma tarefa para cada um na semana. Por exemplo, uma semana inteira, o meu irmão lavava a louça e eu cozinhava. E na outra semana era eu que lavava a louça, ele que cozinhava, claro, com a ajuda da minha mãe, porque meus irmãos são mais novos, eu sou a irmã mais velha. E era assim no começo, a gente aprendeu o que tinha que aprender, e hoje já é diferente. Hoje, meus pais estão nos ensinando muito mais a ter a disposição no coração de servir. Então, não tem mais separada a tarefa de que cada um tem que fazer. Então, o que a gente fala, o que Deus tocar no seu coração, tu faz, né? Ah, eu vou lavar a louça hoje, ou vou arrumar a mesa do café. A gente está fazendo assim e isso tem me ajudado bastante. E esse meu sentimento, quer dizer, a disposição do meu coração mudar, eu lembro que foi mais pro ano passado que a disposição do meu coração começou a mudar um pouco mais, que eu comecei a entender que foi um tempo que eu me aproximei muito de Deus. E por isso que eu vejo a importância da gente se estreitar o nosso relacionamento com Deus e nos tornar mais próximas dele, porque vai mudando o nosso coração e a gente vai querendo estar mais disposta a servir e não enxerga mais essas coisas como um peso. Então, em casa tá sendo assim, a gente tá, né, com os meus irmãos, até comigo às vezes é um pouco difícil, né, a gente, né, tá sempre disposta para servir, não é assim, né? Às vezes a gente não tá com vontade, mas a gente tem que lutar contra essa vontade e lembrar que primeiramente a gente vai estar fazendo para a glória de Deus, né? A gente faz para os nossos pais, mas primeiramente a gente tem que estar honrando e fazendo para a glória de Deus. Então, depois que eu entendi isso, a chave mudou e aí, quando vem assim no meu coração de querer reclamar, eu já lembro, não, eu tenho que fazer para a glória de Deus, então é melhor eu guardar isso, não falar e fazer o que tem que fazer, né? Mas nem sempre foi fácil, nem sempre foi assim. E graças aos meus pais que me ensinam muito, que sempre estão aconselhando, que sempre estão nos dando conselhos nos devocionais em família. A gente tem os momentos de devocionais em família, faz parte da rotina. E esse tem sido um dos assuntos mais falados, né? De servir, de ver as coisas na volta, juntar, ter proatividade, cooperar uns com os outros. E o relacionamento com os irmãos. A gente está trabalhando bastante nisso, nos momentos de devocionais. E tem a hora de eu estudar, que eu estou estudando para o Enem, a hora de trabalhar, conciliando tudo isso e ajudando a minha mãe com os irmãos, né? Porque eu tenho o Caio, tem 13 anos, né? A Duda, de 9, a Alice, de 2 e o Joaquim, de quase 2 meses. Ele vai fazer 2 meses em dia 25 agora. Então tem que ajudar bastante, trocar a fralda, dar mamar. E se eu continuasse com aquele mesmo sentimento no coração de fazer as coisas sem vontade ou com peso, eu não sei como eu estaria agora. Mas graças a Deus, né, isso foi mudando, Deus foi trabalhando. E hoje, não, eu tenho que ajudar minha mãe, é uma coisa que é uma oportunidade de eu glorificar o Senhor nas tarefas simples do dia a dia, né? Trocar uma fralda, ajudar no almoço, limpar o banheiro. Então, a rotina, assim, é mais ou menos assim, né? Tem que ajudar os meus irmãos, eles estudam também à tarde, então de manhã a gente sempre ajuda minha mãe nas tarefas de casa, né? A gente separou amanhã, então o que tem que fazer de manhã em casa a gente faz, e à tarde é a hora das aulas dos meus irmãos, dos meus estudos, trabalho. Então a nossa rotina em casa é mais ou menos assim. Que ótimo. Gente, É muito interessante que eu você tô. falou, né? Justamente da sua aproximação com Deus, que te fez mudar, né? É muito importante a gente falar isso aqui,
Porque às vezes tem uma menina assistindo e ela pensa assim, né? Mas eu não tenho essa disposição, mas eu não quero fazer isso, né? Eu não gosto de lavar louça, eu não quero lavar roupa, né? Às vezes a pessoa não quer e tudo. E é importante a gente destacar aqui que não é exatamente porque você quer, né? Porque, na verdade, a carne, o corpo, a gente quer, a gente quer conforto, né? A gente não quer algo que nos desafie, né? Que nos cause dor, né? Que nos cause, né, uma ocupação que, na verdade, a gente poderia estar fazendo uma coisa para nós mesmas, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito que se fala, né, das solteiras, né, já que nós estamos aqui falando só para mulheres, se fala muito, né, das solteiras, né, como se, assim, a questão do egoísmo, né, do egoísmo de só quer se divertir, só quer aproveitar Sim, enquanto tem a mãe para fazer as coisas para ela, então deixa eu curtir aqui minha solteirice e não fazer nada. Só que isso não é uma atitude cristã, né, e toda mulher que começar a se aproximar mais de Deus, né, e se afastar do que é o sistema, do que o sistema ensina, né? Que aí a gente pode até aqui tocar no assunto do feminismo, né? Todos nós, por conta da nossa interação com outras pessoas, tanto em escola, como mesmo até dentro das igrejas, né? A mentalidade das pessoas com relação ao feminismo, né? Que muita gente não entende o que realmente é o feminismo, mas o feminismo não tem nada cristão, né? sim, Então, mas a pessoa às vezes não tem muito entendimento sobre isso e não percebe que, na verdade, essa, vamos chamar assim, rebeldia, essa coisa de não querer botar a carne para sofrer um pouquinho, para poder estar ajudando a sua família de origem, né? Isso tem, tá lá a raiz no feminismo, mas as pessoas não querem entender, preferem achar que não, o feminismo tem um lado bom, tem isso, tem aquilo, gente. uhum, Enfim, então assim, quando você vai se aproximando de Deus, realmente o Senhor vai tocando no seu coração e você vai vendo que, né, não existe você ser cristã e não ser uma pessoa que serve, né? Ainda que você não esteja gostando de servir. Só que, quando você entende, né, como você bem colocou aí, você entende, né, você se aproxima de Deus e você entende que isso é para a glória de Deus, que primeiro você está servindo ao Senhor, né? Porque você ama ao Senhor que você está fazendo isso, né? E aí, no que você vai fazendo, no que você vai colocando isso como uma maneira de viver, né? Um comportamento que é seu, né? Porque você é uma filha de Deus, uma serva e filha do Senhor. Então, quando sim, você coloca dessa forma, sai o peso. Não que não seja uma renúncia, mas você não fica mais. Eu me lembro que quando eu era mais nova, eu tinha muita raiva de fazer serviços domésticos, né? Quando eu estava bem, com o feminismo bem enraizado dentro de mim, uhum, né? Eu não fui tão rápido como você, Luísa, né? Eu demorei mais para perceber, para entender, né? Graças a Deus, seus pais conseguiram te instruir de tal modo que você, tão jovem, já conseguiu se desvencilhar, né, desse peso aí e está com a mente voltada exatamente como tem que ser, né, para quem é uma cristã, né? Então, assim, é preciso a gente entender que, sem se aproximar de Deus, sem entender o que é o plano de Deus para as nossas vidas, né, ainda na nossa solteirice, na nossa juventude, com relação à nossa família de origem, né, sem isso, a pessoa realmente vai fazer com raiva, com peso, ou nem vai fazer, vai se rebelar, não quer fazer. Não quer. Agora, um detalhe, né, Luísa? A pessoa não quer aprender nada disso, não quer fazer, mas quer casar. aham, Mas a pessoa quer casar. E o que vai acontecer depois que a pessoa casar? Ela vai ter que servir, né? Mas muitas meninas ainda estão naquela ideia de que vai casar para a vida, né, na cabeça delas, melhorar, né? Melhorar. E não é que não vai melhorar, mas assim, o servir faz parte do ser casada. Então é bom que a gente treine enquanto está solteira. Se você não sim, tem o apreço de servir o seu pai e a sua mãe, que te colocaram no mundo, os seus irmãos, que são ali, né? As pessoas que mais convivem com você. Se você não tem esse apreço, esse carinho de servir essas pessoas, será que realmente, né? Quando casar, vai querer servir o marido, né? Então, são coisas para a gente pensar, né? E a chave é o que você falou aí. A gente precisa se aproximar mais de Deus e entender o que Deus quer de nós,
como mulheres cristãs, né? Ainda na solteirice, mesmo ainda não sendo casada ainda, né? Agora, eu queria comentar também, né? Porque né, você comentou aí, acho que você tem umas coisinhas aí para falar, né? Do que aconteceu aí, né? Com a sua mãe, seu irmãozinho. E eu queria que você contasse isso aí pra gente dentro do que você, né? Decidiu aí que você vai falar, contar esse testemunho aí. Até para você comentar também da sua mãe, e eu quero destacar aqui, porque eu tenho certeza que muitas mães vão assistir essa live, né? E eu queria destacar isso aqui para as mães, porque a importância, né, de uma mãe instruir a sua filha, né? Porque você, como você mesmo disse aqui, você é o que é porque você está sendo ensinada. E a Bíblia fala, né? Ensina o filho, né? O caminho que deve andar para quando crescer não desviar dele. Então, seus pais têm se empenhado nisso, né? Então, tanto com você como com seus irmãos, então a importância, né? Você que é mãe, que está assistindo aqui agora, a importância que né? Olha para essa menina de 17 anos, né? Os irmãos dela, né? Hoje já fazem as coisas em casa não precisa mais dividir tarefa, né? Eles já fazem, vê que está precisando ser feito e faz. Inclusive aqui em casa também é assim, tá? Eu e o meu irmão, com mamãe, né? Com os cuidados com mamãe, a gente também é assim. A gente não fica mandando um ao outro, entendeu? Dividindo, não. Ele tá vendo, igual, por exemplo, eu tô aqui fazendo a live tranquila, porque eu sei que ele tá ali cuidando de mamãe. Então, existe essa doação mútua, né? Porque, de fato, existe um entendimento, né, do que é ser cristão, do amar servir, né, por amor ao Senhor, primeiro por amor ao Pai. Então, eu queria que você agora ficasse à vontade aí para você falar o que aconteceu, aí a sua mãe, o que você quiser falar dos seus pais, do seu irmãozinho, né, Caio, né, você falou? O recém-nascido Né, o recém-nascido, como é que chama? é Joaquim. Ah, Joaquim. Ah, tá. Então, fica à vontade, pode falar. Eu queria contar uma situação que aconteceu, né? Que foi onde Deus me colocou à prova, né? Bom, vamos ver, você tá aprendendo, vamos ver se agora vai. Tu tá aprendendo mesmo. A minha mãe, ela foi fazer cesárea, porque ela teve muitas complicações na gravidez dela, ela teve placenta prévia, então ela teve que ganhar o meu irmão muito antes, ele nasceu com 32 semanas, e ela teve que ir pro hospital. E ela ficou 35 dias. E nos primeiros dias, eu fiquei sozinha com os meus irmãos, que meu pai teve que ir com ela. E eu fiquei cuidando deles. E eu acho que foi primeiro uns 2 ou 3 dias. Depois meu pai voltou para casa com a minha mãe. Ela começou a ter complicações de novo. Ela teve que voltar para o hospital. E aí depois eles ficaram mais uns 3, 4, 5, mais uns 3 dias ou 2. E aí depois meu pai só voltou. E aí depois vieram os meus avós. Mas eu fiquei com os meus irmãos alguns dias sozinha. E foi um período complicado, porque administrando a casa, fazendo almoço, cuidando deles e com paciência. Eu precisava de muita paciência nessa hora. E aconteceram uns problemas. A minha irmã ela usa fralda ecológica. E é um tipo de fralda que tu tem que tirar do nenê, guardar e fechar na tampa. Se tu deixar aberto ou abrir um pouquinho, pode entrar mosca e vir larva. Surgiu larva em quase todas as fraldas. Eu lá esfregando na pia, Senhor, me ajuda, pedindo. E mas foi assim muito, claro, não foi uma coisa assim, molezinha, mas Deus estava ali ajudando, né? Uma coisa que eu notei que eu estava disposta, eu estava, vou fazer o almoço para meus irmãos da melhor forma. Eu lembro que um dia, o dia que minha mãe e meu pai vieram para casa de volta, eles chegaram e tinham feito bolinhos para meus irmãos, que eles queriam comer um doce. E eu pensei, será que eu faço um bolo? Não, vou fazer uns bolinhos tipo cupcake, né? Não ficou cupcake porque eu não tinha os ingredientes pro chantilly, mas fiz bonitinho, as coisas. Eles adoraram comer os bolinhos e ajudando, limpando.
E os meus irmãos, eles me ajudaram bastante, eu não estava fazendo tudo sozinha. E, e assim, gente, foi um tempo de aprendizado e, e de me antenar com as coisas de casa, né? A roupa ali suja no varal, tem que tirar, não pode deixar, né? Coisas assim mais de casa, o fogão, né? Não dá para deixar assim, limpar as janelas. Eu não limpei janela nesse dia, eu não sei nem porque eu falei da janela, mas de se antenar para essas coisas, de estar ligado nas coisas da casa, isso que minha mãe fala bastante, né? Tem que estar antenada com a casa, porque a geladeira não vai se encher sozinha, a máquina não vai lavar as roupas sozinha. Então, eu aprendi muito dessas O questões de lixo, dona de casa. o Sim, lixo não se recolhe sozinho, tem que exato. tirar, recolher, jogar fora. Essa parte meu irmão que faz, ainda bem que é ele que tira o lixo, Ai, que bom. mas, mas foi um tempo que eu aprendi bastante. E agora falando da minha mãe, né? Que ela é uma pessoa assim que me ensina muito agora. Ela deve estar me ouvindo agora, né? Que ela falou, fala bastante de mim. Então, mãe, estou falando de você agora. Ela me ensina muito, me aconselha bastante. E nesse tempo que ela teve no hospital, depois que ela chegou, eu aprendi muito com ela. Muito porque ela me ensinou a confiar a Deus acima de todas as coisas, a confiar nele e ficar com o coração descansado. Porque ela ficou bastante tempo no hospital, então às vezes eu ficava preocupada, com medo, né? E aí depois que ela chegou, e aí eu vi ela e ela falando, e sim, eu pensei, meu Deus, que mãe, que mãe. E então então, ela me ensina bastante, me aconselha, e tu falou, né, da importância das mães transmitirem feminilidade para as filhas, que foi uma coisa que eu vejo muito na minha mãe. Ela não só é feminina, mas como ela transmite, a importância das mães transmitirem isso para as filhas, né? Porque tem mães que são femininas, gostam de cuidar da casa, né? Têm disposição no coração, servem a sua família, mas que não transmitem isso para as filhas, né? Então, por isso que é importante transmitir isso para as filhas. É verdade. Inclusive, a minha mãe, ela foi, ela é nesse tipo, ela foi esse tipo de mãe. A minha mãe sempre amou muito servir, né? Então, assim, não é que não foi por mal. Isso é que é importante colocar aqui, porque Sim, às vezes a mãe que ama muito servir, não é por maldade, entendeu? A minha mãe não fez isso por mal, né? Era a forma dela de amar. Mas a minha mãe queria me poupar de coisas que, na verdade, fazem parte da feminilidade. Então, assim, eu lembro que minha mãe, quando eu era da sua idade, assim, ou mais novinha ainda, eu lembro que minha mãe falava assim: minha filha não vai ser gata borralheira. E quando ela falava isso, ela estava falando justamente sobre os serviços domésticos, sobre essas coisas, né? E uma vez eu perguntei ela, né, depois já de adulta, e eu perguntei ela, mas por que você falava aquilo comigo? E ela falou assim, porque eu também ouvi. Então, apesar dela ser uma pessoa, né, que foi criada, ensinada, né, a servir, ela ama servir, é a linguagem do amor dela, mas ela ouviu isso também, que ela ia estudar, que ela ia ter carreira, entendeu? Então, ela ouviu isso e, apesar de ser essa pessoa que ama servir, ela transmitiu isso para mim. Não por maldade, mas por falta mesmo de conhecimento e tudo, e ela transmitiu isso para mim. Então, eu demorei muito até eu tirar isso de mim, da questão de carreira, essa importância, né? Eu dava uma importância muito grande, tão grande eu dava importância à carreira, né? Que eu queria ser servidora pública, eu fiz faculdade de Direito para ser servidora pública, que chegou um momento que eu percebi, né? Que o Senhor me confrontou, que aquilo virou idolatria na minha vida, né? Não que não é pecado você fazer concurso, você trabalhar e tudo, não estou dizendo que é pecado, mas na minha vida virou idolatria, porque eu fui instruída de uma forma que no meu coração eu ainda fiz aquilo virar algo maior do que era para ser, entendeu? Apesar de ter tido uma mãe que ama servir. Olha que coisa, né? Então, é bom para ficar aqui esse alerta para as mães, né? Para que, assim, você não precisa deixar a sua filha descobrir sozinha, né? Então, assim, hoje eu converso com minha mãe de boa, né, sobre isso, não tem nenhum
bloqueio ou amargura, ou qualquer coisa com relação a isso, não, né? Porque o Senhor vai também nos moldando, né? No que o tempo vai passando, se seu pai e sua mãe não te instruir, Deus vai te ensinar. Você vai se aproximando dele, Deus vai te ensinar. Em algum momento você vai chegar no padrão que ele quer, porque ele vai te colocando ali na linha, entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Agora, você já, ó, com 17 anos, você já passou por essa experiência que, né, uma experiência difícil, né, principalmente para uma moça tão jovem, mas, assim, foi algo, com certeza, importante, que marcou a sua vida, e você pôde ver o que é dar conta de uma casa, né? Eu me lembro que uma seguidora minha, acho que de mais de 30 anos, se eu não me engano, eu tinha colocado no Stories, né, perguntando, se você casasse hoje, você saberia dar conta de uma casa? E uma das minhas seguidoras, acho que tinha 35 anos, se eu não me engano, e ela falou, eu não sei. Eu não sei o que é dar conta de uma casa. Com 35 anos, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, né? Tanto as mães, né, para ensinarem suas filhas o mais cedo possível, né? Como a gente também, que já está adulta, né? E já está na hora de perceber, né? Como é que as coisas funcionam, principalmente quando a gente, né, se aproxima de Deus e vai vendo isso aí, né? Se afasta do que o mundo diz, do que o sistema está ensinando e vamos ver o que a Bíblia está ensinando, né? E a Bíblia fala lá para ser boas donas de casa, né? Para as mais velhas ensinarem as mais jovens a amarem os seus maridos. E uma coisa que eu sempre falo aqui é que a gente começa a amar o nosso marido desde a solteirice, né? Porque quando você não é namoradeira, você está amando o seu marido, né? Quando você, né, está se preocupando em se preparar para o casamento, você está amando o seu marido, você não está amando a galera, entendeu? Então, é importante tudo isso, né? Você ter essa consciência do que é o papel da mulher, né? E, né, tanto assim, quem é filha e não foi instruída como eu, né? Ter essa disposição também de não ficar com raiva da mãe por causa disso, né? Porque a intenção dela não foi ruim, né? Ela tentou fazer o melhor que pôde, mas assim, cair a ficha de que se sua mãe não te ensinou, aprenda você mesma, né? Se aproxime de Deus, procure saber, ter conhecimento e corre atrás aí do prejuízo, que uma hora, né, tem que se aprumar aí para, entendeu? Então é importante isso, né? As mães aí estarem educando, né? Então, graças a Deus, temos mães que já entenderam isso, já estão com essa consciência, ensinando moças como você aí, né? A já desde novas, assim, já estarem encaminhadas para, entendeu? Formarem aí uma família. Que bênção. Glória a Deus pela sua mãe, glória a Deus por você. Amém? Amém. Quer falar mais aí da sua mãe? Quer falar mais da sua mãe? Eu acho que era isso, pra não aumentar muito o ego dela. Tá certo. Agora aqui, eu queria também que você falasse um pouquinho com relação, você já comentou que está estudando, Enem e tudo mais, e eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente com relação, né, eu também, outra coisa que eu sempre comento aqui com as minhas seguidoras é sobre o ter amigo e ser amigo, né? Você ter amigas e você ser amiga, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, né, os seus relacionamentos de amizade e também com relação aos seus irmãos, né? Como que você vê essa relação com seus irmãos, né? Eu, de mim, né? Os meus irmãos são os meus melhores amigos. São as pessoas, daqui, né? Da altura dos 40 anos, né? Que eu já tô, e olhando para trás e vivendo o que eu vivo hoje, meus melhores amigos continuam sendo os meus irmãos. E aí eu queria que você comentasse também como é que é aí com você, a sua amizade, o ter e o ser amiga, tanto com os da sua casa, como, né, as suas amigas que você convive. Sim, o relacionamento com os meus irmãos, ele é muito bom e a gente está construindo bastante isso, porque ultimamente a gente tem feito reunião. A gente fez uma semana passada, uma reunião na semana, ia ter uma hoje, só que daí a gente passou para amanhã. E de conversar com os meus irmãos sobre o que a gente quiser, ou sobre alguma coisa.
hoje, ou não gostei da sua atitude hoje, né? Você poderia ter feito de outra maneira. Conversar, abrir o coração, ter um momento de irmãos, porque no futuro terão os nossos irmãos com a gente, né? Os almoços em família, né? Estaremos reunidos. É importante a gente construir esse relacionamento com os irmãos. E é o que a gente tem feito bastante aqui em casa, é o que meu pai e minha mãe têm conversado com a gente, né, sobre o relacionamento com os irmãos, que é tão importante. Quando eu me mudei para Santa Catarina, a gente chegou e não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém que conhecia. Tínhamos eu, meus pais e os meus irmãos. Então, eu não estava sozinha. Eu tinha os meus amigos, que eram os meus irmãos, eu tinha os meus amigos, que eram os meus pais. E, de- e depois que eu morei um tempo numa cidade aqui em Santa Catarina, em Balneário, fiz muitas amigas lá, louvo a Deus pela amizade delas. E depois eu vim para Bombinhas, outra cidade de Santa Catarina, que agora eu moro. E até agora eu não fiz nenhum amigo aqui, mas o relacionamento com os meus irmãos tem sido algo que até Deus tem tocado no meu coração de fortalecer. Porque eu pensava, eu tô sozinha aqui, eu não tenho amigos. Mas eu tenho amigos. Primeiro, Deus me mostrou que eu não estava sozinha, que eu tinha Jesus como melhor amigo. E agora ele está me mostrando que eu tenho os meus irmãos como amigos e que eu devo fortalecer o relacionamento com eles. Tanto é que a minha irmã, ela vem e fala assim, ai, Luísa, tu tá tão ocupada, estuda, fica no computador trabalhando. E ela fala, às vezes ela chega só dela chegar no quarto e eu pergunto, quer alguma coisa? Não fala nada, ela só vem olhar o que eu tô fazendo justamente porque ela quer ter um tempo comigo. Então, eles sentem isso também. E como eu sou a irmã mais velha, eles ficam, levo eles, a gente sai e tudo mais, que é uma coisa que eu tô tentando criar, desenvolver isso em mim, de fortalecer o relacionamento com eles, porque eles gostam muito disso. Eles gostam quando eu faço bolo, eles gostam quando eu saio, levo eles para ir no mercado. Eles até, ai, deixa eu ir, Luísa, não deixa eu ir, deixa que eu vou. E eles gostam disso, então é importante nessas pequenas coisas. Sair no mercado, né? Leva o irmão, ou vai fazer alguma coisa juntos, assistir um filme juntos, que, hoje cada um vai para o seu quarto, né? Assiste a sua série, o seu filme no celular. Convida os irmãos, né, para fazer isso juntos, para cultivar esse relacionamento com os irmãos e com os pais também, que são os nossos primeiros melhores amigos. Então, é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui em casa e desenvolvido em cada um para cultivar a amizade e o relacionamento entre os irmãos, que é uma coisa muito importante, né? Tanto é que o versículo de Provérbios 17, não sei se ele tá aqui, acho que não. Provérbios 17, 27, mas é aquele que fala que o amigo ah, é mais chegado. Não, o amigo ama na diversidade. Não, ai meu Deus, gente, me ajudem aí. Ajuda aí, ajuda aí. Fala que na diversidade o amigo se torna um irmão, justamente porque os irmãos estão ali com a gente sempre, né? Tanto os momentos Esse ruins quanto os momentos versículo, bons. esse versículo, né, as pessoas pegam muito para chamar amigos de irmãos, mas na verdade o que esse versículo está dizendo é que irmãos são tão mais do que amigos que tem amigo mais chegado que irmão, entendeu? Porque olha só, na verdade, o normal é que o irmão seja um grande amigo, né? A pessoa que você realmente confia, a pessoa é o mesmo sangue que você, entendeu? Então, às vezes a pessoa pega mais pro lado, né? Sabe que tem amigo mais chegado que irmão? Pois é porque irmão é uma coisa, é um nível de amizade muito alto, né? Sim, Entendeu? Realmente é muito importante cultivar essa amizade, né? Eu falo que eu que já estou aqui com 40 anos gente, meus irmãos, assim, cara, é muito bom ter irmão, é muito bom ter irmão, né? Os papos, o jeito como a gente interage, cara, é muito bom, cara. Não sei, não tem como explicar, né? Eu não. não consigo se imaginar, Deixa né? eu ver, deixa eu Enfim, ver esse versículo é muito bom também. ter irmão. Essa amizade que você realmente pode confiar e que você realmente se sente muito à vontade, né? Não que assim, você pode ter outras amizades assim, beleza, mas assim, certeza mesmo que você pode contar, e você ainda é muito nova, mas eu aqui,
Se eu tenho alguém com quem contar, entendeu? São os meus irmãos e eles também sabem que pode contar comigo. Então é uma troca assim muito linda, né? E é uma coisa de Deus mesmo, entende? Então assim, é muito bom. Então assim, se a gente está falando aqui para alguém que está brigado com o irmão, vamos colocar diante de Deus aí, vamos orar e vamos tentar, Exercitar o né, perdão. reajustar aí esse relacionamento, porque, gente, não tem igual, não. Amizade com o irmão é muito Sim, importante, realmente, né? sim. Tem até uma situação que aconteceu comigo e com meu irmão. Eu ia para a igreja, né? Tinha os encontros de adolescente. E eu ia com o celular, mas eu chegava lá e esquecia de avisar para os meus pais que eu cheguei, porque eu ia a pé, que a igreja era pertinho. E aí, quase toda vez eu me esquecia de avisar que eu tinha chegado na igreja. E aí, tinha lá milhões de mensagens da minha mãe e do meu pai: Tu chegou? Já chegou? E aí eu chegava em casa, era um sermão. Olha, já fiquei de castigo várias vezes por isso. E teve uma vez que eu ia sair, e aí eu peguei o celular assim, tinha um papelzinho atrás, estava escrito: Luísa, não esquece de mandar mensagem pro pai que tu chegou. Meu irmão foi lá e escreveu no papelzinho e colou atrás do meu celular para eu não esquecer, viu? Eles ficaram consternados com a situação e foram lá e colocaram o papelzinho atrás do meu celular para eu não esquecer de avisar os meus pais. E então, meus irmãos, assim, eles me ajudam bastante. Glória a Deus. É isso aí, gente, é isso aí. Então você vê, né? Tem essa troca. Eles são seus amigos e você é amiga deles, né? Um ajudando o outro sempre, né? Isso é muito importante. Vamos para frente agora. Agora eu quero que você fale um pouquinho aí, né? Agora vamos chegar no ponto. Ó, desejo de formar família, né? Como você vê essa fase que você está agora, né? E o que, né, antes de casar, né, a sua solteirice agora, apesar de você ainda é muito novinha, mas como que você vê essa fase e o que você acha importante na hora da escolha, assim? Fala do seu desejo, né, com relação ao casamento, formar a sua própria família, e o que você acha importante, assim, que você não abre mão, né, os seus princípios, os seus valores, coisas que você acha que sem isso não dá para formar uma família. Então, quero que você fale um pouquinho sobre isso aí pra gente. Bom, o desejo de ter a minha própria família, eu acho que eu sempre tive. Sempre gostei. Eu olhava para minha família e pensava, eu também quero ter uma, sabe? Quero ter meus filhos, meu marido. Eu sempre gostei de. Sempre tive esse desejo de ter uma família. E eu enxergo, eu falei uma vez para minha mãe brincando, essa é a minha faculdade pro meu casamento, só pode. Que de tanto que eu aprendo e tenho que aprender, né, é a faculdade. E realmente é um momento que a gente está ali aprendendo para estar pronta na hora do casamento, né? E o que mais que eu ia falar? Muita Aí gente, né, tá deixando a solteirice passar sem se depois preocupar em se preparar para o casamento. Mas quer casar, né, é, Luísa? eu só vou, Pode. A solteirice eu pensava assim, quando eu casar, eu vou servir a minha família, vou fazer as coisas, né? Ou vou esperar, que nem aqueles vídeos lá das esposas que esperam os maridos chegar do trabalho com um bolinho. Aí eu, que legal, né? Só que por que que eu não posso fazer isso agora com a minha família? Esperar chegar eles com alguma coisa, até uma ideia, né, que me veio na cabeça. Ou fazer alguma coisa para eles no café da manhã, alguma coisa diferente. Uma coisa para eu ir cultivando já isso. E o no meu pai, almoço de ele falou uma domingo, vez, né? ele No falou uma vez almoço uma coisa, de domingo. ele falou uma coisa que foi bem impactante, assim. Ele falou assim, a gente não tá criando os nossos filhos para arranjarem bons maridos e boas esposas. A gente está criando eles para serem bons maridos e para serem boas esposas. E isso eu achei muito interessante que ele falou e que eu não esqueci, né? Que eles não estão criando a gente, tá me criando para arranjar um bom marido. Não, para eu ser uma boa esposa, porque
às vezes ai, tomara que minha filha arranje um bom marido, mas a menina é o livramento na vida de alguém. Exatamente, Luísa. É, Exatamente. Primeiro a gente tem que se preocupar, porque assim, a gente não tem o controle do que o outro é ou que o outro faz. A gente só tem o controle sobre a gente. Então a gente tem que ser, né? Tem gente que gosta muito de ir na internet e falar, porque não tem homem que presta, ah, porque isso, porque aquilo. Tá, você como mulher, você presta. Então preocupe-se com você, porque você não tem como controlar os caras. Não tem como você fazer um cara se tornar um bom homem. Mas você tem como se tornar uma boa mulher. Então se preocupe com você, porque se ele se preocupar com ele e você se preocupar com você, tudo vai dar certo, né? Então, assim, não adianta ficar revoltada dizendo que os rapazes não são, que não tem, que não serve. Não, preocupe com você, né? Faça você a sua parte, seja você, né? É isso aí, que legal, muito importante aí. Que seus pais têm te ensinado. É isso mesmo. sim, é. E também de guardar o coração, né? Sim. É importante a gente guardar o coração, né? E sempre ter esse pensamento, né? Que agora a minha solteirice, né, adolescência, é um momento de eu me preparar, né? Ah, vou, quando eu casar, daí eu penso nisso, eu pratico isso. Não, dá para começar a praticar isso desde agora, né? Que é mais fácil, né? Você não chega lá na hora e os desafios parecem ser muito maiores porque você não foi preparada, não foi ou não foi instruída, porque é importante a instrução dos pais nessa parte, né? O aconselhamento também, na hora da escolha, os pais estarem ali. E tu falou também do que eu não abro mão. Eu tava pensando nisso, né, já há um tempo, né? Uma coisa que a gente tem que colocar em oração, né? O nosso futuro, entregar o nosso futuro ao Senhor, entregar o nosso casamento e orando sobre isso, né? Sim. Então, agora eu vou falar um pouco do meu pai. Eu falei da minha mãe, agora eu vou falar do meu pai, porque eu vejo o meu pai como um exemplo de marido. Então, que teve uma vez uma situação que aconteceu, que foi bem impactante também, que a gente ia para a igreja, tinha estudo bíblico, e aí meu pai ia dar o estudo bíblico, e era de noite, das 7 às 8. Aí a gente foi, toda a família, e a gente não tem carro. Então a gente pegou a van, a gente chegava sempre mais cedo, porque a van passava mais cedo. Chegávamos lá na igreja, a gente tomava café lá, e aí na hora de ir embora tinha que esperar a van. Só que dessa vez a van não veio. E da igreja até em casa dá 1 hora e pouco de caminhada, né? Meu Deus. É um pouco corrido, né? É uma caminhadinha assim. E aí a van não veio, e a gente tentou chamar Uber, não chegou o Uber, a gente caminhou um bom tempo, caminhou acho que uns 25 minutos, estava com a Alice, minha mãe estava grávida ainda. E aí a gente parou numa esquina e aí minha mãe tentando chamar Uber, chegou um Uber. E aí meu pai falou assim, ó, entram vocês no carro, porque não dá pra ir toda a minha família. Ele falou, entram vocês no carro e deixa que vou tentando ir, que eu vou tentando chamando aqui, né? Se não der, eu vou ter que ir caminhando. E eu pensei, meu Deus, né? Que exemplo. E Sim. aí o cara se compadeceu, o Uber se compadeceu e falou assim: ah, é tarde já era quase 10 ou era 10 ou era quase 10 da noite. Se compadeceu e aí deixou meu pai ir no carro. E aí ele foi, mas eu fiquei, nossa, né? Meu pai tá sempre disposto a se sacrificar pela gente, né? O tanto que ele já fez pra gente. E eu vejo meu pai como exemplo. Então, na hora da escolha, eu fico pensando, eu olho, bom. Deixa eu ver, né? Meu pai, olha o que ele já fez. E aí, trata bem a gente, trata minha mãe, né? É a masculinidade do meu pai que inspira a feminilidade da minha mãe. Eles falaram isso pra mim, né? Quando eu tava vendo o script que tu me mandou. E tava dando uma olhada, conversando com eles, da importância da masculinidade dele, que influencia na feminilidade da minha mãe. Então, o quanto isso é importante e o que eu não abro mão na hora da escolha.
se ama a Deus acima de todas as coisas, meu pai fala sempre isso, né? Se busca Deus, se é temente a Deus, porque hoje não dá nem tipo, vou me casar com o marido, né? Ah, tem que ser crente, tem que ser crente. Mas vai que ele não lê a Bíblia, não ora, não coloca Deus acima de todas as coisas, não tem Deus no centro do seu coração, né? Então, isso é importante na hora da escolha e a Bíblia nos revela, né? A gente vê, Deus me manda um sinal se essa pessoa, né, muda a caneta de cor, não, caneta de cor. Mas a Bíblia já nos revela, né? A gente já tem todas as informações que a gente precisa e com a ajuda dos nossos pais, de líderes, né, nos aconselhar com isso. Que é importante a gente ter pessoas nos aconselhando, ter pessoas ali nos instruindo, nos ajudando, e principalmente os nossos pais. E é o que, graças a Deus, meus pais têm feito comigo, têm conversado bastante comigo sobre isso. Então é uma coisa realmente muito importante, porque é a pessoa que a gente vai passar o resto da nossa vida, né? Com certeza. Luísa, que legal, você tocou num ponto muito importante, realmente, né? Não abrir mão de uma masculinidade bíblica, né? Se você está sendo, como a gente falou, né? A gente está preocupada em ser, né? A gente está preocupada em ser uma solteira agora, mas que vai ser uma boa esposa. A gente tem controle sobre a gente. Quando a gente for escolher, do mesmo jeito que a gente está, né? Procurando ser aquilo que a Bíblia diz para a gente ser, a gente quer também escolher, né, um rapaz que está sendo também como a Bíblia manda ser, né? E a Sim. masculinidade bíblica diz que o homem deve estar disposto a morrer por essa mulher, né? Então, quando você deu o exemplo aí do seu pai, graças a Deus você tem um pai que é uma referência para você, né? De homem com masculinidade bíblica, que ótimo, que maravilha, porque você não vai aceitar menos do que você já vê em casa, né? De como o seu pai trata a sua mãe, né? Isso não é uma coisa que alguém te contou, você convive, você está aí vendo como é que é, né? Então, é muito importante isso. Mas, né, a gente sabe que a maioria das meninas hoje não tem esse referencial, né? Não tem a graça de ter uma família assim como a sua. Mas a gente precisa buscar na palavra de Deus para entender o que é o papel da mulher, entender o que é o papel do homem, porque aí, como você falou, né? Não é que você está escolhendo demais, né? Não é uma questão de escolher demais. A gente só quer, né? Obedecer o que está aqui na palavra e a gente ter essa reciprocidade também, né? Se eu estou procurando ser uma mulher bíblica, eu não quero alguém que não esteja procurando ser aquilo que também a Bíblia diz. E a Bíblia diz, né, igual só colocando aqui dois exemplos básicos, a Bíblia fala para a mulher, né, a feminilidade da mulher tem a ver com submissão, tem a ver com, sim, cuidar da casa, e tem a ver que daqui a pouco a gente vai falar também, né, com a nossa feminilidade, a gente se arrumar, né, a nossa beleza, né, o servir também com a beleza, né? Então, isso é o ser mulher, né? A mulher que tem que estar com o coração ali mais voltado, porque assim, a mulher que está disposta a se submeter a Deus, ela está disposta também a se submeter ao marido. Mas que marido, né? Porque quem já está casada não tem como escolher mais. Mas nós que estamos solteiras, nós temos condições de escolher bem escolhido. Então a gente não tem que aceitar um homem que não esteja vivendo da mesma forma que a gente está vivendo, né? A gente está procurando servir, fazer, viver uma maneira de viver como a Bíblia manda. Então a gente quer também um rapaz que esteja da mesma forma, só que no caso dele, né? A masculinidade, a gente é a feminilidade e ele é a masculinidade. Então ele tem que ser um homem que está disposto, né? Como você colocou aí o exemplo do seu pai, a se sacrificar pela família, né? Então, assim, é preciso a gente enxergar isso, não basta ser só, não, ele vai no culto, né? Ele é crente, né? Como você falou, né? Ele é crente. Não basta só ser crente, né? Porque crer até o diabo crê, né? Então, assim, não basta só ser crente, né? Precisa realmente ter um homem temente ao Senhor, um homem que está disposto realmente a viver uma vida conforme a palavra do Senhor diz, senão não serve para a Luísa, não serve para mim também não, Luísa, e não serve para as princesas que estão aqui assistindo a gente.
certo? Você quer Sim. falar mais alguma coisa sobre essa parte? Ou já podemos Não, acho que falar da beleza? já podemos. Já podemos. Então, mais um ponto que a gente vai falar aqui hoje, né, sobre a beleza, né, sobre se arrumar, sobre essa coisa toda, né, papo de mulherzinha, porque como o nosso assunto é servir, né, o privilégio de ter uma família para servir, né, e da mesma forma, né, as outras coisas que a gente já falou aqui, e fica assim, quando eu casar, né, eu quero estar sempre arrumada, eu quero não sei o quê. Sendo que, na Uhum. verdade, você já pode começar isso hoje, né? Não estou falando também, né, Luiz? A gente precisa entender, ter um equilíbrio nisso aqui também, para a pessoa também não achar assim, eu vou ali limpar o banheiro. Aí a pessoa se maqueia para ir lavar o banheiro, né? Também não precisa. Calma, gente. Entendeu? Mas é igual você falou, né? Às vezes você já viu um videozinho lá, já tem essa ideia na cabeça, né? Na hora que o marido chegar, aí você vai estar com um bolinho lá, ou você vai estar, né, mais arrumadinha e tal, né? Se eu não me engano, é até o pastor Cláudio Duarte que fala, né, que comenta isso, né? Que quando o marido chega do trabalho, a mulher tá com camisa de político, né? E tal, aí a mulher reclama que o homem não procura ela mais e tal. Eu falei assim, mas claro, você, quando ele chega, você tá com a camisa de político, né? Tipo assim, né? Não tá servindo com a beleza, né? Então, esse Uhum. ponto também é importante, né? Da gente se preocupar, a transmitir também a feminilidade nesse ponto, né? De não ficar tão desleixado, né? Não estou falando de luxo, né? Não estou falando de Sim. ficar, né? Usar coisa cara ou coisa assim, mas um mínimo, né? De, de preocupação com a aparência. Então, fique à vontade de falar. Sim, esse cuidado, né, com a minha aparência, tudo mais, eu sempre gostei, né, de querer andar arrumada, de passar maquiagem, né, e principalmente de passar maquiagem, porque antes eu não gostava muito de usar rosa, né, queria ter um estilo mais, como é que é, gótico, embora eu não me vestia assim, mas era o meu ideal. E depois eu fui crescendo e quando eu fui me aproximando de Deus, né? E fui vendo isso e fui vendo outros perfis, até com a minha mãe a gente começou, no tempo que a gente começou a ver um perfil de uma moça, né, falando sobre isso em modéstia, daí a gente começou a mudar, parou de usar biquíni na praia, eu comecei a gostar de usar, né, coisinhas floridas, vestidos bonitinhos, essas coisas, mas claro, a gente tem que cuidar, porque isso pode acabar se tornando um ídolo no nosso coração, né? De querer estar sempre arrumada, de querer estar usando roupas bonitas toda hora. Isso pode acabar gerando um desequilíbrio e aí a gente Sim, pende muito para a vaidade, né? Então a gente tem que cuidar porque tudo tem que ter um equilíbrio. E eu comecei a querer andar arrumadinha, maquiar, só que eu me maquiava, mas não limpava a pele, não passava hidratante, não tinha um cuidado que é o mais importante, que é da alimentação, e não só de passar isso, maquiagem, mas de limpar a pele, de se alimentar bem, de beber água, de se exercitar, de cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso templo. E embora a gente queira estar arrumada, né, a gente tem que ter esse cuidado com o nosso corpo e com a nossa aparência, né? Porque, ó, peraí, gente, meu gato tá tentando escalar minha perna. Ai, ai. Luiz, tem gente que está esperando casar para começar a se cuidar, Luísa. É, Tem então, gente que está esperando casar para fazer dieta. pode começar Então, tem gente que está agora. esperando, não é? Isso você precisa ser casada para isso? Está esperando casar para ter um capricho, né? Para fazer uma hidratação do cabelo, para se ajeitar. Está esperando casar, entendeu? Sim, E isso e são aí, coisas que a gente já pode começar agora. sim, é desde cedo. Quanto mais cedo começar a tomar água, sim, e passar protetor solar, quando tu estiver mais velha, a tua pele vai estar muito boa. Exatamente. Inclusive, não sei se você viu, né? Me perguntaram, né? Que procedimento estético você faz? Eu nunca fiz procedimento estético nenhum.
né? E apesar de que eu tô aqui pela internet, a internet realmente dá uma rejuvenescida, a gente põe filtro e tudo mais, mas mesmo as pessoas que me conhecem ao vivo acham realmente que eu não tenho a aparência da minha idade, né? Eu acho que eles acham que eu tenho 39. Enfim, A mas as minha pessoas mãe me é a acham mesma um pouco mais coisa. nova. Sempre acho que minha mãe é Mas o que eu mais quero nova. dizer... Oi? Sempre acho que a minha mãe é mais Repete. nova. Pois é, pois é. Então, mas por quê, né? São cuidados que às vezes pode parecer coisa boba, mas uma coisa que né, eu sempre fiz, sempre usei filtro solar, minha maquiagem, eu sempre tiro a maquiagem, né? Teve um tempo mais, né, quando eu era mais nova, que eu não tirava maquiagem, não, mas depois que eu entendi a importância, sempre tiro a maquiagem, beber bastante água, fazer pelo menos uma caminhada, não pode fazer academia, faz pelo menos uma caminhada. Então, assim, se não me engano, ainda tem um vídeo na internet que eu falo 20 anos mesmo peso. Tem 20 anos que eu tenho o mesmo peso. Então, eu estou sempre atenta com isso, entendeu? Então, assim, a beleza, a gente está preocupada com isso, porque hoje em dia, até isso, né, o feminismo, as ideologias por aí afora, tem ensinado como se o relaxo fosse ok, né? Tudo bem você não se cuidar, tudo bem você, né, o desleixo ficou legal agora, entendeu? E isso, na verdade, não é legal. Não é legal, isso não é uma atitude de uma princesa, de uma cristã. Nós estamos aqui primeiro representando o reino de Deus, né? Então a gente precisa, como você falou, né, cuidar do tempo do Espírito Santo. E nós não estamos falando, né? Voltamos à tecnologia, não estamos falando de luxo, não estamos falando, né? Porque também tem a modéstia para dar esse equilíbrio, né? Então, assim, Sim, não é luxo. Nós estamos falando de coisa cara, de negócio. Estamos falando de um cuidado, né, com o corpo e com a aparência, que a pessoa não olhe para você e ao invés de ver Jesus em você, veja outra coisa, né? Então a gente precisa servir também com esse detalhe aí, né, da aparência. E outro sim, é muito detalhe, importante. né? Pode falar, Pode... pode falar. Não, pode continuar aqui. Eu vou. Ah, tá. Então, é só mais um detalhe aqui que eu quero comentar, porque muita gente também, com relação a esse negócio de modéstia, né? É, muita gente também pega se arrumar, volta para um extremo que muitas vezes a pessoa quer assim, dar um jeitinho, uma ajudinha para Deus para poder arrumar marido. Então, ela sai da modéstia e ela não só muitas vezes vai para a luxúria ali, mas também vai para a sensualidade, né? E ela quer os olhares dos homens em cima dela, né? E normalmente eu falo, já falei aqui uma vez desse perfil, né? Quando tem muito homem olhando para você, reveja como você está se vestindo. Porque, na verdade, não é para você chamar tanta atenção assim. Quando tem muita gente olhando para você, provavelmente você está se comportando, se vestindo de maneira sensual. Então, assim, Sim, isso da moça também querer essa atenção exagerada, né? Todo homem olha para mim, eu faço todo mundo ver. Não, sua saia deve estar apertada, curta, alguma coisa está errada, o decote está grande, alguma coisa está errada. Porque não é para ter, assim, né? Os olhares, na verdade, dos rapazes tem que ser para nós, olhando para o nosso rosto, um olhar de admiração e não de cobiça, né? Então, assim, é muito importante que a gente também tenha esse cuidado na beleza, né? Você tem que ser bela, não sensual. Tem até um e-book também que a gente fala sobre também disso, né? Você tem que ser bela, não sensual. Então, se você está chamando a atenção da forma correta, os olhares são para o seu rosto, né? Os olhares não são assim, você vê um monte de homem olhando para você. Não é assim. Normalmente, quando está acontecendo isso, provavelmente a pessoa está se comportando, tendo uma atitude, ou mesmo se vestindo de uma maneira que está indo para o lado da sexualidade, isso não é legal. Como princesas, né? Como princesas do Senhor, não é para chamar a atenção dessa forma. exatamente. E eu vejo muito as mulheres dizerem: ah, mas ah, se os teus olhos te fazem pecar, arranca, né? Tipo, não. O problema não é meu, né? O problema é do outro. Ele que,
né? Ou ele que tá pecando, não sou eu. Mas eu até peguei aqui a minha folha que eu falo sobre a modéstia. Tinha aqui um esboço, né? E aí eu lembrei dessa parte, né? Que das mulheres falarem, que se teus olhos te fazem pecar, arranca-os, né? Mas o erro aqui tá em você achar que usando uma roupa decente e usar esse argumento contra o próximo para cobrir a verdadeira intenção do seu coração, né? Justamente para cobrir isso. Aí você joga, né? Ah, não, mas é o outro, né? E se teus olhos fazem pecar, arranca. Mas é a gente querendo esconder esse nosso desejo de querer se sentir desejada, né? Aí vai, posta uma foto sensual, ou usa uma roupa, né, sensual. A gente quer se sentir desejada e isso não tá certo, né? Não é o que a Bíblia ensina. A gente não pode chamar atenção para o nosso corpo e muito menos se vestir pensando, né, dessa forma, tendo essa motivação, né? Usar uma roupa assim, né? Postar uma foto assim, que todo mundo vai estar vendo também. Então a gente tem que cuidar bastante com isso, porque às vezes sobe no nosso coração, coloca uma roupa, ficou bonita, um vestido, né, justo, embora valorize, que valorize as minhas curvas. Já vi muita gente falar isso, mas tá valorizando as tuas curvas, mas tu não acha que o outro vai. Tu não acha que tá sendo uma pedra de tropeço pro próximo usando uma roupa desse jeito? Né? Vai, veste uma roupa, olha no espelho, né? Vê se tá decente, se não tá sensual, se não tá chamando muita atenção, né? Que, obviamente, a gente vai olhar no espelho e vai perceber. A gente mesmo percebe e vai se sentir bonita por causa disso. Mas não é certo, não é bíblico, não é o que a Bíblia diz sobre as mulheres, né? Que fala aqui, ó. Sim. 1 Timóteo 2, do 9 ao 10 fala: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Então ele fala modestamente, com decência e discrição. Não significa que é pra gente enfiar um saco de lixo gigante em nós, cobrindo tudo, né? Não, né? Porque justamente tem a decência, tá decente. Uma pessoa, né, com um saco de lixo não é decente, né? Até estranho, chama até bastante atenção também. Mais atenção. Então, Aí não tem descrição, né? Aí não, pode também ter não. descrição, né? Porque isso vai chamar mais atenção ainda. Sim. Agora, E... Oi. Um detalhe, Luísa, que, na verdade, as pessoas que falam isso, né, se justificam com a questão do olhar, do pecado do outro, na verdade, existe um pecado chamado lascívia. E o que é essa lascívia? A lascívia é quando o outro peca por sua causa, em termos, né, de sensualidade e, né, a questão sexual. Então, quando um cara peca porque olhou desejando uma mulher por culpa dela, porque às vezes o cara pode desejar a mulher mesmo ela estando bem vestida. Aí sim é só culpa dele. Mas se a mulher estiver sendo sensual e ele pecar por causa dela estar sendo sensual, então o pecado também é dela, que no caso é o pecado de lascívia. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque falar que assim quem está pecando é ele, isso não é bem verdade, porque na verdade os dois estão pecando, porque lascívia também é provocar o outro a pecar, né? Então, se você estiver sensualmente, né, você está provocando, você está cometendo também. É o que você falou, né? A motivação do seu coração. Você pode enganar qualquer um, mas a Deus você não vai enganar. Então, Deus sabe a motivação do seu coração, que a pessoa está pecando também. Né? Não é só o outro que está olhando, que está pecando. Né? Sim. Eu já vi gente falar que eu me valorizo, né? Eu tenho, né, amor próprio, cuido, né? Tenho valor com o meu corpo, né? Eu tenho valor, né? Mas o nosso valor, ele não tá no nosso corpo. É até você até meio que se diminui falando porque você não tá dando importância para sua beleza interior, né? E o seu valor que você tem em Cristo. Eu coloquei aqui, né? E outra, o seu valor não está no seu corpo, não está nas suas curvas e muito menos na sua beleza.
Seu valor é medido no sacrifício de Jesus Cristo, que morreu para te salvar do pecado e da morte. Portanto, o seu valor está em Cristo e não é necessário provar isso ao mundo. Nós devemos ser aprovados por Deus e não por pessoas, né? Essa questão é muito importante. O nosso valor, ele é medido a partir do sacrifício de Cristo por nós. E quando a gente entende isso, a gente, não, então não tá certo eu me vestir dessa forma, né, querendo chamar atenção pro meu corpo, porque, né, o meu corpo, né, tem valor e tudo mais. Não, não é bem assim, não é o que a Bíblia diz e não é o que uma moça cristã deveria estar pensando e fazendo dessa forma, né? Luísa, ainda tem a questão, Luísa, do amor ao próximo, né? Porque Sim, quando a gente se veste adequadamente, né? Você servir com a sua beleza, não com a sua sensualidade, você está amando o próximo. E quando você também evita a sensualidade, você está evitando que outra pessoa peque por sua causa, você também está amando o próximo. Então, se a pessoa se diz cristã e ela não está preocupada com o seu próximo, é uma coisa errada, porque o primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo mandamento é amar ao próximo. Então, se a pessoa justifica assim, mas quem está pecando é ele. Sim, mas se é por sua causa, então você não está amando, você está sendo pedra de tropeço, você não está amando o seu irmão. Então, ainda tem isso aí, que é o segundo mandamento. Mas o segundo mandamento, que é muito relacionado com o primeiro, né? Que se você não ama seu irmão, quem vê, como é que você ama a Deus? Então, né? Não tem jeito, não tem pra onde correr, não. Quem é cristão precisa, sim, se preocupar com essa questão, né? De ver aí a motivação que está no coração e seguir o que a Bíblia diz, né? Modéstia, decência, discrição, é isso que a Bíblia fala. Não é isso que, não é se vestir sensual que vai arrumar marido, o homem de Deus, temente a Deus, não. Pelo contrário. Eu costumo falar que carne atrai urubu, Luiz. Carne atrai urubu, né? Você quer um homem de Deus ou você quer um urubu? Você quer um cara que está só atrás de carne, né? Urubu que eu falo nesse sentido. Um cara que só quer carne. Você está preocupado com o seu corpo, não está nem com sua essência, com seus princípios e tal. Então, não adianta, né? Não adianta. exatamente. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Tenho. Então fala. Depois agora que a gente falou sobre modéstia e tudo isso, não adianta né, você ir pro seu armário, tirar todas as roupas que você tem. Ah, não, isso aqui, não, isso aqui não. Não adianta, porque se não houve transformação no seu interior, não vai. Tem que ter uma transformação no seu interior para que você se antene nessas coisas e não, realmente, essa roupa, né, não condiz com a modéstia. É importante que a gente tenha essa transformação no coração. E como que essa transformação ocorre, né? Agora o gatinho tá, hein? Como que ocorre essa transformação, né? Eu vou contar como que foi a minha, porque eu acho que foi uma coisa que foi um divisor de águas, né? Não só com a minha mãe ajudando, mas com a minha aproximação com Deus. Como o relacionamento com Deus é a base para tudo. Então, a partir do momento que eu comecei a me aproximar dele, li muito Provérbios, orei bastante, ele começou a me revelar essas coisas na Bíblia, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração e a me alertar. Tipo, Luísa, olha essa roupa, né? Não é decente, olha isso. Eu nunca fui de me vestir assim, de uma forma muito indecente demais, mas algumas coisas que eu fui trocando, né? Como saia curta ou uma blusa, coisas assim. Algumas roupas assim eu fui mudando minha percepção, porque eu fui me aproximando mais de Deus, fui estreitando meu relacionamento com Ele. Isso foi muito importante, porque assim eu pude ouvir a voz de Deus e ser instruída por Ele e Ele trabalhar isso no meu coração. Então, para a gente ter isso transformado no nosso coração, nós precisamos nos aproximar de Deus, precisamos buscar a sua palavra e orar sobre isso. Para, de fato, ocorrer uma transformação no nosso interior e aí sim a gente entender
como que a modéstia funciona, porque ela está totalmente ligada à nossa alma, né? Depois eu escrevi aqui, né? É como se você quisesse fazer um bolo crescer, só que sem o fermento. O fermento é importante, senão o bolo não cresce. Então a gente precisa desse relacionamento com Deus para ter essa mudança na gente, né? Porque a nossa beleza genuína de dentro, ela vai refletir na nossa beleza exterior. Uma moça que se veste modestamente não despreza o seu corpo ou o seu rosto, porque ele foi dado por Deus. Isso de se cuidar, né? A gente não tem que desprezar o nosso corpo, porque ele foi dado por Deus, né? É um presente de Deus para nós. Pelo contrário, quando uma moça cobre seu corpo, realça a beleza do rosto e da sua alma. Você gostaria de ser lembrada por suas pernas ou pelo seu umbigo? Não preferiria ser lembrada pela sua personalidade, decência, bondade e piedade? Se uma mulher ressalta exageradamente encantos físicos, certamente apagará outros mais pessoais ainda, e mais importantes e mais duradouros também. Uma moça que sabe seu valor guarda o seu corpo para o seu futuro marido e não expõe ele como se fosse um item de brechó. Usa roupas que exalam o perfume de Cristo e essa moça, ela encontrou a verdadeira modéstia. Palmas! Isso aí, Luísa. Tá certinho. Glória a Deus. Luísa, concluindo aqui, né? A gente já está chegando no final, a gente falou de vários assuntos aqui, mas o intuito era justamente mostrar aqui, né, para as minhas seguidoras, para todas as pessoas que vão assistir essa live ainda, a importância tanto, né, das mães instruírem seus filhos, como sua mãe, seu pai, né, tem feito, serem modelos, né, de casal, né, para você, e também que essa live também é para as mães, e também para as solteiras verem como que moças tão novas já têm esse entendimento, tem, assim, claramente a gente vê em você como que você está super plena, entendeu? Né? Não que, assim, não digo que você não tem que ter suas minúcias e tudo mais, mas você vê que com a sua aproximação de Deus, o seu entendimento do que é ser, de fato, uma filha de Deus, e com todo o apoio, o auxílio dos seus pais, o entendimento que você tem tido, que você tem buscado ao Senhor, né? Como faz você ser uma pessoa mais feliz, né? Plena, independente, né, de você ter esse desejo de casar, mas você está solteira e você está vivendo a sua solteirice plena, feliz e ajudando naquilo que você pode, fazendo dessa fase da sua vida um momento para você servir a sua família, um momento para você glorificar a Deus naquilo que é o seu papel como solteira, como cristã, como filha, como irmã, né? Então, assim, eu creio que essa live agregou muito aí para todos que já viram e as pessoas que ainda vão assistir, né? A gente abordou muita coisa aqui e, né, acredito que foi bênção aí na vida das pessoas que assistiram e que ainda vão assistir, né? E eu queria, então, assim, né, concluindo, né, tudo que a gente pode ter na nossa solteirice, né? E muitas pessoas desprezam essa fase, é como se ser solteira não é nada, né? A pessoa, como se a pessoa começasse a viver depois de casado. E, na verdade, a solteirice é essa fase tão importante que a gente tem a oportunidade de aprender, de treinar e de se preparar para o casamento em todos os aspectos, né? Como a gente falou, né? Como a beleza, da amizade com os irmãos, né? Do servir a família ali, né? Na hora que precisou, na hora do aperto, você estava ali, apoiou seu pai, sua mãe, né? Cuidou dos seus irmãos sozinha. Então, assim, você realmente é uma menina que é um exemplo. Glória a Deus pela sua vida. Eu fico muito feliz de saber que existem jovens como você, porque realmente o mundo está muito mal, né? As pessoas estão realmente fazendo escolhas que não condizem com o que a palavra de Deus diz, infelizmente. Mas quando as pessoas veem uma pessoa como você, elas podem ver que é possível, né, viver assim, ter essa plenitude e mesmo fazendo coisas que o mundo acha que não é legal, né? Que é se vestir modestamente, servir a família, ajudar os irmãos, ser amiga, né, dos irmãos,
ter essa amizade com os pais. Então, quando as pessoas olham uma pessoa como você, que isso é possível, né? Isso é para a glória de Deus. Nós estamos fazendo essa live para a glória de Deus, é para a glória de Deus, né? Que as pessoas vejam e saibam, né? Que moças assim como vocês existem, estão aí, não ficar generalizando, como assim, hoje em dia tá tudo assim, tá tudo assim. Não tá assim. Tem os remanescentes, tem as pessoas, as jovens que estão buscando o Senhor, que estão tementes ao Senhor, que amam seus pais, que amam a sua família, que amam o servir, que renunciam, que faz o que tem que fazer e deixa de fazer o que não é para fazer, né? Para poder glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu queria que você, se você tiver suas palavras aí finais, né? E eu quero te agradecer pela sua presença, agradecer aos seus pais, né? Que te autorizaram a falar comigo, que te orientaram, né? Tão bacanas aí, animaram, né? Você, chamou a família toda, agradecer a todos vocês que estiveram aqui, né? Os avós, os tios, a família da Luísa que esteve aqui com a gente. Gente, que tenha essa família abençoada, que Deus possa continuar abençoando a família de vocês, que Deus possa abençoar você, Luísa, que Deus prepare, né, um homem, assim, um príncipe, realmente, um filho de Deus, um temente ao Senhor, para você construir o seu lar, que você tenha os seus sonhos realizados, né? Vou estar aqui te acompanhando, quando acontecer eu vou ver, vou vibrar muito, tá? Que Deus abençoe seu irmãozinho, sua mãe, né? Toda a recuperação, tudo que ela passou, né? Enfim, Deus abençoe sua família, seu pai, seus irmãos. E vou deixar agora com você falar suas palavras finais aí pra gente encerrar. Muito obrigada por estar aqui, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, né? Agradeço pela sua vida, né? Que é importante, né? A gente tá falando sobre o tempo da mulher quando tá solteira, né? Para se preparar, algo que tu tem feito, que eu tenho visto, e que tu tem sido um presente de Deus, acredito, na vida de muitas mulheres. E eu tô muito grata, tô muito feliz, né? Agradecida por esse tempo que a gente teve. E que venham outros como esse também, né? Amém. Sim. E eu queria deixar um conselho para as meninas que estão assistindo, né, para as mulheres, que mudou bastante, né, fez bastante diferença, que foi o meu relacionamento com Deus, quando eu me aproximei mais dele, que isso foi, como eu falei, foi a base de tudo. Então, se aproximem de Deus, leem a Bíblia, orem o quanto vocês puderem e leiam Provérbios, porque Provérbios fez grande diferença na minha vida, é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Então, leiam Provérbios, tanto é que ele fala, né, sobre a mulher exemplar, né, Provérbios 31, né? Ninguém esquece desse, né? Agora aplicar que é difícil, né? Então, que vocês busquem, que vocês leiam, que vocês estreitem o relacionamento com Deus, porque isso é muito importante, muito mesmo. Não só para isso, como diversas áreas da nossa vida, porque estreitando o nosso relacionamento com Deus, que a gente encontra alegria na presença dele e encontra alegria e satisfação nas tarefas de casa, servindo nossos pais, servindo nossa família, nosso marido, se você tem marido. Então, isso é muito importante que a gente estreite o nosso relacionamento com Deus e que é realmente um privilégio ter uma família para servir, né? Você que, eu não tenho tantos irmãos assim como você, Luísa. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Sirva as pessoas com quem você mora, ajude, seja uma menina assim que, nossa, ela é tão generosa, olha só, né, faz bolo, faz essas coisas, né? Isso assim, é gratificante, te traz alegria quando você faz essas coisas e te aproxima de Deus e ele também se alegra, com certeza, das nossas atitudes de amor com o próximo, né? Isso é muito importante. Isso. Amém. 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 Glória a Deus, Luísa. Muito obrigada por sua participação. Eu vou encerrar aqui, aí eu vou remover e aí já vou encerrando, tá bom? Mas mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe você e toda a sua família. E
numa próxima oportunidade, Claro. conversamos de novo. Tá bom? Muito obrigada, tá bom? Fique com De nada. Deus. Beijinho. Boa noite. Tchau. Boa Boa também. noite. Eu vou deixar os comentários aqui para o povo participar, Tá tá? Mas eu bom. vou remover você aqui para poder depois salvar o vídeo. E aí, gente? Quem assistiu até aqui? O pessoal quer fazer algum comentário? Quer falar de onde é? O que achou da live? Quero agradecer vocês que permaneceram aí até o final, participaram aqui com a gente, comigo e com a Luísa. Assisti e amei! Bênção de Deus, vocês duas. Parabéns para vocês duas. Luísa, parabéns. Glória a Deus. Muito edificante. Glória a Deus. Isso aí, gente. Que legal. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém quer falar de onde é, que não tinha falado no início, quer comentar agora? Pode comentar aí, tá? Eu já vou encerrar. Nem sei quanto tempo durou. Esperamos para a próxima. Vai ter próxima. Agora a gente foi muito edificante. Glória a Deus. Isso aí. Isso aí. Muito bom, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria ver uma jovem como a Luísa, gente. Não é de hoje que eu acompanho ela e já vejo que ela é essa menina. Né? A live foi incrível, né? Realmente, cara, quando Deus está no negócio, quando Deus está no meio, gente, que bênção. Vocês duas, umas abençoadas, exemplo para essa mulherada de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, né? Nós vamos encerrar por aqui. Eu quero convidar vocês. Ó, meus parabéns, que Deus abençoe ricamente suas vidas. Amém. Amém. A Luísa, coraçãozinho para você também. Amei, Luísa. Amei a sua participação aqui. Glória a Deus. Gente, enquanto a gente estava conversando aqui, falando, essa live eu quero até salvar ela e colocar lá no meu curso, porque é meio que um resumo assim de muita coisa do que eu falo lá no meu curso, no meu livro, tá? Quero convidar vocês também para conhecerem o meu curso, o meu e-book, né, que fala das princesas, que fala justamente sobre esse tempo de solteira, né? Sobre viver, a forma de viver para a glória de Deus, por amor a Deus, né? Então, eu quero que vocês, né, quero convidar vocês a conhecerem, né, o meu trabalho. Se você assistiu aqui, você ainda não segue, siga aqui também nesse perfil. Tem muito conteúdo aí falando a respeito disso, né, sobre solteirice, né, sobre essa fase de solteirice, né, com o foco é sempre esse, né, de amar a Deus, né, viver uma vida para agradar a Deus por amor a Ele. E a gente falou muito disso aqui durante essa live. Então, a gente foi conversando aqui, eu fui lembrando até muita coisa que a Luísa falou. Eu falei, gente, eu falo isso no meu curso, né? E eu lembrando aqui, gente, que incrível, foi uma bênção, né? Acho que a gente continuar orando aqui para que essa live atinja ainda muitas pessoas, né? Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela participação de vocês, foi ótimo. Deus abençoe a cada um. E até a próxima, gente. Tchau. Obrigada. Deus abençoe.